Amigos do Home Center, para o quadro Casa e Tecnologia dessa semana, mais uma vez eu estou aqui na Iluminário. Quem me atende aqui é o Álvaro Mendonça. Tudo bem, Álvaro? E aí, Marcão, como vai? Correndo muito, amigão? Sempre, né? O Álvaro não para, o cara é totalmente antenado aí que está correndo atrás das novidades. E aí, falando em novidades, eu vim aqui conversar com ele e aí ele falou de uma situação interessantíssima, né? Que é o quê? Que é o uso da madeira nas questões de iluminação, né? Exatamente. A madeira é um material que vem sendo cada vez mais trabalhado como forma de acabamento, como material de acabamento para as luminárias, o que garante um certo estilo, uma certa classe para a luminária, ao mesmo tempo que transmite uma sensação de proximidade com o que é natural, com o que é próprio até da nossa região. É verdade. Óbvio, nessas situações que nós estamos aqui, de onde eu estou sentado, a gente está vendo a situação. Primeiro ali é uma coluna. Exatamente, uma luminária de coluna que tem um design bastante singular, que remete a uma árvore, né? Uma árvore com uma copa bem definida. Exatamente, você olhando para ela, você tem a nítida sensação de que é uma planta que está ali colocada na sua sala, né? A gente trabalhando nessa perspectiva que você está dizendo, então esse abajur aqui pode dizer que é o filho da árvore, né? Que falta crescer, né? Exatamente, praticamente. Um abajurzinho. Ele é bem interessante e ele parece um toco cerrado, né? É verdade. Como se fosse uma seção de um toco, é bem interessante. Aquelas outras colunas, nós temos uma aqui que lembra um pouco um berimbau da Bahia, um negócio assim, né? Um barrilzinho, né? Um barril. Essa também é uma luminária de coluna. Uma luminária de coluna, exatamente. Do lado? Do lado, outra luminária de coluna com os arcos, né? Os elos. Elos, correntes. Exatamente, ela é chamada de olímpica, porque ela remete aos elos dos anéis olímpicos, né? Qual o uso de uma coluna dessa? A ideia é colocar-se num ambiente onde ficaria difícil se instalar, por exemplo, uma arandela. Entendi. Ou onde não caberia uma peça maior, mas você precisa iluminar e dar uma certa sensação de aconchego, digamos assim, para um determinado ambiente. Então você tem uma luz mais fraca, não tão intensa, mais branda, e que te permite uma sensação de aconchego num determinado ambiente onde elas possam se instalar. Ideal para um canto de parede, né? Exatamente, ao lado de um sofá, numa sala. Então, beleza. Você falou de arandela. Essas aqui são arandelas é de parede. As arandelas são para serem posicionadas nas paredes, exatamente. Elas têm essa característica, assim como as luminárias de coluna, elas não pretendem clarear excessivamente o ambiente, mas criar um certo clima a partir de uma luz um pouco mais branda, né? E nessas situações aqui são os pendentes. Exatamente. Os pendentes, eles podem ser utilizados em diversas situações, como em salas de jantar ou salas de estar, ou sobre aparadores. Eles têm aplicações diversas e tem também a função de iluminar, de prover claridade para o ambiente, como também pelo próprio uso da madeira, a possibilidade de criar esse clima mais aconchegante dentro do espaço. Eu deixei essa peça por último, agora que o Álvaro vai me falar dela, porque essa peça foi ganhadora de um prêmio, né? Exatamente. Aqui. Essa peça ela ganhou um prêmio de design numa feira internacional, um fato que foi bastante divulgado pelo representante, pelo fabricante. Ela é um pendente em madeira de forma ameboide que tem como fonte luminosa 9 lâmpadas econômicas normais que podem ser utilizadas no tom branco ou no tom amarelo e que tem uma beleza singular, ela é única. Eu não, até então e desde então nunca encontrei uma peça que fosse tão significativa e tão elegante, a verdade é essa. Aqui as luzes são amarelas, elas estão com as amarelas? Exatamente, aqui são 9 lâmpadas econômicas amarelas de 4.000 Kelvin. Que já dá um outro tom para a madeira também, né? Exatamente, elas reforçam a cor da madeira e a luz parece de fato brotar da madeira, não é? É verdade.
A fonte de luz parece que é a própria madeira, ela é muito, muito interessante. Isso é casa e tecnologia. Quem quer ver isso de perto faz o que, Álvaro? Venha nos fazer uma visita. Aqui nós estamos prontos para atendê-los e mostrar muito além do que foi visto. As opções são enormes, a gama é tremenda. E para se ter ainda uma ideia, mesmo sem vir até aqui, visite o nosso site www.iluminariumlustres.com. A maioria dos nossos produtos está inserida lá, você pode ter informações técnicas a respeito de cada um deles, nos colocar questões e travar conhecimento prévio com a loja antes de uma visita. Eu te aconselho a vir aqui tomar um cafezinho com o Álvaro, o cara é muito gente boa, tá bom? Irmão, prazer em vê-lo. Obrigado mais uma vez. Bom final de semana, viu? Um abraço. Igualmente. Gente, esse foi o Casa e Tecnologia, diretamente aqui da Iluminário, para você no programa Home Center.